Olá galera, eu vou fazer com vocês agora a questão 17 da prova de 2016 de Presidente Prudente para inspetor. Vamos dar uma olhadinha no enunciado. João comprou 2 tabletes de chocolate de mesmo tamanho. Comeu um inteiro e 2/5 do outro. A fração imprópria que representa o total de tabletes de chocolate que ele comeu é... Então, vamos lá. Primeiro vamos ver as informações que foram passadas no enunciado. Ele fala então aqui que João ele comprou 2 e que do primeiro ele comeu inteiro. E o segundo, ele comeu 2/5 dele. Então, ele comeu um chocolate inteiro e 2/5 do outro. E aí ele pergunta pra gente a fração imprópria que representa o total de tabletes de chocolate que ele comeu. Primeira coisa, pessoal, que aqui nessa questão você até conseguiria resolver sem saber dessa definição, mas quando ele fala da questão da fração imprópria, a fração imprópria é uma fração imprópria sem acento, tá, pessoal? A gente vai ter aqui, então, que a fração imprópria é uma fração em que o numerador é maior, lembra daquele símbolozinho de maior? Que o denominador. Então, se vocês soubessem dessa definição, vocês já conseguiriam excluir 2 alternativas mesmo sem fazer a conta, né? Porque a gente tem aqui, ó, uma das alternativas é 4/5 e a outra alternativa 3/5. Então, como o 4 é menor do que o 5 e o 3 é menor do que o 5, a gente está dizendo que nesse caso essas duas frações são frações próprias. Então, são frações em que o numerador é menor do que o denominador. Só que ele quer uma fração imprópria. Beleza, voltando então para a resolução, a gente pode pensar o seguinte. Então, ele fala para a gente que ele comeu um chocolate inteiro e 2/5 do outro. Então, e 2/5 do outro chocolate. E aí, a gente pode pensar o seguinte, e 2/5 do outro. Como a gente está falando do quanto ele comeu, a gente pode simplesmente somar o que ele comeu, né? Então, ele comeu um inteiro mais 2/5 do outro. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer aqui é uma soma de fração. E aí, para fazer soma de fração, lembra que a gente tem que deixar o mesmo denominador. E aí, para deixar o mesmo denominador, a gente precisa de um múltiplo comum entre eles. Galera, ó, quando eu não tenho um denominador de uma forma explícita, quer dizer que implicitamente ele vale quanto? Ó? Ele vale 1. E aí, entre 1 e 5, um múltiplo comum que a gente tem entre eles é o próprio 5. E a gente vai ter aqui, então, 5. E aí, lembra da regrinha? A gente vai ter, então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 5 dividido por 1, ó, 5 dividido por 1, 5 vezes 1, 5. Então, a gente vai ter 5 mais. Agora a gente faz a mesma coisa para o outro. Então, 5 dividido por 5, 1 vezes 2, 2. Então, 5 mais 2. Então, a gente vai ter aqui, quando a gente tem uma soma de fração, soma o de cima com o de cima, a gente vai ter aqui, então, 5 mais 2, 7. E mantém o denominador, então 7/5. Então, nossa resposta aqui vai ser a alternativa B de bola. Só uma forma da gente interpretar isso, pessoal, acho legal vocês entenderem bem o que isso daqui está dizendo. Ele está falando assim, olha, é como se eu tivesse a seguinte situação. É como se eu tivesse pego 2 chocolates. Esses 2 chocolates a gente dividiria em 5 partes iguais, cada um deles. E aí, do primeiro chocolate, ele comeu inteiro. Então, do primeiro chocolate, ó, ele está comendo as 5 partes. Então, ele está comendo 5/5 do primeiro. Do segundo, ele comeu 2 partes em 5. Então, ele comeu 2 partes dessas 5. Então, 2/5. E aí, quando a gente pega a soma dos dois, a gente vai ter, então, 7/5. Tudo bem? Bom, pessoal, se vocês gostaram, então, desse vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar. E se tiverem alguma dúvida, é só mandar nos comentários.